Bom dia a todos. Vamos começar este culto com uma oração? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. E mesmo quando a gente acha que não tem ninguém olhando a gente, o Senhor ainda continua a nos olhar, continua a nos cuidar. O Senhor está aqui com a gente, ó Pai, e o Senhor está também abençoando aqueles que estão viajando, aqueles que estão, Senhor, revendo seus parentes. Que o Senhor possa guardá-los, ó Pai, desses trânsitos ruins, dessas pessoas que perdem o controle. Que o Senhor os livre, ó Pai, de todo mal, de toda pessoa ruim também, Pai. Que o Senhor possa também guardar, Senhor, a Tua igreja, para que a Tua igreja possa ser santa, Pai, e continuar sendo santificada pelo Teu sangue, Pai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo precioso, que foi derramado lá na cruz do Calvário, Pai. Peço que o Senhor possa, Pai, continuar trabalhando nossas vidas, o Senhor possa estar lapidando nossas vidas, ó Pai, nossa mente, nosso coração, nosso corpo. O Senhor possa realmente lapidar para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Peço pela Tua misericórdia e pela Tua bênção sobre este culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Próxima música, então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
louvemos ao Senhor. Amém? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Começo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Seu nome é santo, o seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. 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 Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz.
chama, povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora por todo meu caminho não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora por todo meu caminho não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Senhor, nós queremos realmente entregar, Senhor, nosso futuro, nossos sonhos nas Tuas mãos, Senhor. Queremos, ó Pai, colocar nosso querer, Pai, debaixo do Teu querer, Pai. Queremos, ó Pai, colocar diante do Teu altar, Pai, nossas aspirações, nossos sonhos, ó Pai. Colocar diante do Teu altar, Pai, tudo que já vivemos, tudo que já passamos, ó Pai. E pedir que o Senhor possa, Pai, nos purificar, nos santificar, Senhor. E que o Senhor possa passar o fogo, Pai, em todas essas experiências e deixar somente as experiências que a gente precisa ter, Pai, para crescimento, para que a gente possa aprender, Senhor, de Ti, aprender, ó Pai, como Te agradar, e que as experiências, ó Pai, que nos levaram para baixo, que o Senhor possa queimar, Pai, e não deixar mais acontecer, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos guiar, Senhor, neste tempo que resta ainda, antes do Senhor Jesus voltar, para que a gente possa realmente, Pai, fazer a Tua vontade, que a gente possa realmente Te honrar, Te louvar, com nossos lábios, com nossas mentes, com nosso coração e também com nossas ações, ó Pai, nossas atitudes.
Peço que o Senhor possa, Pai, se agradar de nós, ó Pai, e o Senhor possa aqui, Pai, também trazer a Tua presença sobre Campinas, ó Pai. Que neste local possa irradiar, Senhor, a Tua salvação, irradiar, Senhor, a Tua bênção sobre toda Campinas. Te agradecemos por tudo, te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, por favor. Obrigado, pode sentar. Bom dia. Graça e paz a todos os irmãos, aqueles que nos assistem e aqueles que estão assistindo também durante a semana. E eu tenho visto que o número de pessoas que está assistindo o culto, né? Está assistindo as pregações e o culto, tem aumentado. Tem aumentado. Isso é uma alegria muito grande. Mas aqueles que também nos ouvem durante a semana, que o Senhor possa realmente levar essa palavra, né? Para que ela realmente seja uma palavra que venha edificar realmente e venha trazer a certeza das coisas que o Senhor tem nos ensinado. A palavra de Deus tem trazido para nós de uma forma muito, assim, mais profunda e clara, talvez de todo aquele tempo que nós passamos. Eu vejo isso também na minha formação cristã, desde que eu vinha participando da igreja. Tinha muitas dúvidas. E no meu ministério pastoral, eu me dediquei a me aprofundar nessas dúvidas, porque eu falei, peraí, o Senhor tem resposta. Se uma criança pode entender a palavra de Deus, tá? Sim, talvez essas respostas que vêm para nós através da palavra de Deus, ela é mais rica e mais vem com uma certeza muito grande, que não é coisa que tal pessoa ele pensou a respeito. Nós vemos isso em muitas traduções de Bíblia também, tá? E isso foi feito, né? Principalmente no Brasil, nós temos uma variedade de material evangélico. A nossa prateleira evangélica é muito grande, e as Bíblias também são, tá? Por isso que as traduções também, nós temos que verificar a veracidade e como ela está sendo contemporânea. A linguagem está sendo contemporânea, tá? Então, realmente, foi necessário fazer-se outras traduções para que nós pudéssemos, nos dias de hoje, compreender de forma muito mais fácil, tá? Mas que a palavra de Deus, ela é sempre, nós temos que buscar no contexto e também na sua história, na sua origem também da língua, porque nós temos uma diferença muito grande, tá? Quando nós traduzimos as palavras para a Bíblia, né? Não fica realmente uma palavra certeira, uma palavra que realmente possa dizer aquilo que está acontecendo. Então, por isso que a palavra de Deus precisa ser estudada, ela precisa ser explicada. Então, talvez eu demore um pouquinho mais para as minhas mensagens, né? Trazendo talvez linguagem do... Eu e Sérgio também tem feito isso, né? Linguagem do original, o texto, o sentido daquela palavra que é importante para nós, né? Tá? E eu gostaria de continuar fazendo isso, porque eu acho que é o meio mais próximo que a gente pode chegar naquele contexto do que ali está escrito e o que realmente isso queria dizer para o ouvinte daquela época, e para depois nós traduzimos para nós, ok? Então nós vamos hoje, Lucas capítulo 5, tá? Lucas capítulo 5, tá? Eu gostaria de entrar nessa parte porque ela fala de um assunto que nós vemos estudando, é sobre o discipulado. E ouvindo, ou esse tempo que nós temos pregado, eu e o Sérgio temos pregado, o que nós vamos fazer com a palavra de Deus? Como nós vamos colocar em prática essas verdades aqui? Tá?
Então não adianta somente ser bom ouvinte, mas temos que praticar a palavra de Deus também. Tá? Como é que nós vamos colocar isso em prática? Ok? Então, baseado nesse texto de Lucas capítulo 5, eu gostaria de falar hoje sobre o chamado para o discipulado. Tá? Capítulo 5 de Lucas, do Evangelho de Lucas, versículos 1 a 11. Desculpa, é 1 a 11. Acompanhem comigo. Tá? Eu estou lendo na Almeida Atualizada. Estou lendo na Almeida Atualizada. Gostaria que vocês me acompanhassem, tá? E na leitura de vocês também, por favor. Mesmo na Bíblia de vocês, acompanhem, por favor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Pai, nós pedimos que a Tua palavra, que é a verdade, que discerne o nosso pensamento, as nossas intenções também, ela nos leve somente, não somente a aprendermos, ouvirmos, mas colocarmos em prática essas verdades, ó Pai. Porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu para sermos o Teu povo, igreja, para podermos Te servir e podemos, ó Pai, Senhor, levar esse Evangelho para todos os lugares, para aos arredores dos nossos contatos, das nossas vidas, para que nós, sendo os Teus discípulos também, nós possamos também fazer discípulos de todos os lugares, aos arredores, ao redor de mim, ao redor de todos os lugares onde os Teus filhos estão também, ó Pai. Nós pedimos que realmente essa palavra venha a fazer efeito, e como aconteceu com esses pescadores, que eles deixaram tudo e o seguiram, Pai. Nós também possamos chegar a essa decisão também na nossa vida. E queremos dessa forma Te agradecer, porque ainda como nós somos, o Senhor nos chama, o Senhor nos toca, o Senhor transforma a nossa vida, Pai, e nos escolhe e nos chama para o discipulado também. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu deixo um texto. Hoje o texto base que eu deixo para vocês é: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Lucas relata um breve ministério sozinho de Jesus em Cafarnaum e nos arredores dela, durante o qual
ele curou, ele proclamou o reino de Deus, quanto também se apresentou como Messias. Isso nos versículos 31 a 44, onde o Sérgio pregou no capítulo 4. Tá? Antes de chamar Pedro e os seus primeiros discípulos. Interessante que Jesus, o Jesus de Lucas, portanto, não é um estranho total para aqueles que se tornarão seus primeiros discípulos, pois ele ensina entre eles em Cafarnaum, 4:31, e já curou a sogra de Pedro, no versículos 38 e 39. Então, quando nós lemos esse texto, tá? Lucas é mais cronológico, então nós podemos ter pelo menos uma sequência de fatos. Então, para os primeiros discípulos, Jesus não era um estranho. Eles já tinham visto, eles já viram as coisas que Jesus fazia em Cafarnaum, e também quanto à cura da sogra de Pedro. Tá? Então, para Pedro também, Jesus não era um estranho. Então, isso é importante, porque parece que na narração bíblica eles chegaram assim, tiveram aquele primeiro impacto com Jesus e já saíram, largaram tudo e seguiram. Parece que não se processa assim na nossa vida também. Tá? E quando nós tomamos decisões, tá? Nós tomamos decisões que nos levam a tomar decisões assim precipitadas ou sem naquela euforia. Muitas vezes a gente volta atrás pensando, será que era isso mesmo? Mas na vida dos discípulos parece que Jesus já havia trabalhado com eles. Eles já tinham conhecido, já tinham se aproximado. Tá? Então é isso que acontece. Nós vamos averiguar se Jesus é confiável mesmo. Se esse que se fala, o Messias, realmente, de fato, é o que as profecias dizem ser. Nós também temos, Deus nos apresenta, Jesus se nos apresenta para que nós também tenhamos esse impacto com Ele, esse conhecimento dEle, antes de você fazer uma decisão, antes de você tomar suas decisões, Jesus chega na sua vida e começa a trabalhar com você. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui também. Tá? Então, começando lá nos versículos 1 a 3, Jesus atrai uma grande multidão que o comprime ali na margem do lago de Genezaré para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui se caracteriza em proclamar o Evangelho, em Lucas e também em Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando de Lucas, nós estamos estudando o livro de Lucas, que ele está escrevendo uma obra dupla. Lucas e Atos dos Apóstolos. É um livro só, na verdade, que ele está escrevendo aos seus leitores. Tá? Então nós temos que olhar com essa perspectiva também, o que está acontecendo. Então a proclamação da palavra com Jesus, somente com Jesus, ele começa, e depois através dos apóstolos. Tá? Então ele faz essa separação. Tá? Então nós vemos que em Lucas só Jesus prega a palavra de Deus, enquanto em Atos dos Apóstolos a igreja, no nome e no poder de Jesus, proclama a palavra de Deus. Tá? Então é interessante isso. Jesus dá o exemplo. Eu falei para vocês, nas tentações também, Jesus dá o primeiro exemplo. Ele dá o exemplo para nós como é que se faz. Tá? E aqui também não é diferente. Jesus, ele sai pregando sozinho a palavra de Deus. Ainda não tem discípulos. Tá? Então ele mostra o reino de Deus, ele faz os milagres, só para atentar que o primeiro milagre que Jesus fez foi a expulsão de demônios. Só para vocês terem, aqui no livro de Lucas, o primeiro milagre de Jesus é a expulsão de demônios. Tá? Isso quer dizer que Jesus, a missão dele era subjugar o poder de Satanás. Tá? Muitas vezes nós olhamos os milagres, mas por isso que fala que a narrativa da tentação ela é muito importante. Tá? Porque um dos primeiros milagres foi a expulsão de demônios.
No capítulo 4, nós vemos uma parte que nós temos sobre isso. Tá? Então, quando a palavra de Deus é aceita, como é que acontece, né? Lá em Atos, ela causa um crescimento. É o que acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Quando a palavra de Deus é proclamada, ela é pregada e ela é ouvida, tá? E quando aquelas pessoas lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega, após a descida do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, Pedro prega, faz uma pregação e 3.000 almas se convertem. Ouvem a palavra de Deus, são tocados pela palavra de Deus, tá? E eles se convertem, começam, então, a igreja dá início ao seu processo, ali no livro de Atos, através do quem? Da pregação dos apóstolos agora. Não é mais Jesus. Então essa proclamação, ela foi dada a nós, seus discípulos, aqueles que Deus chama. Então, fala assim que aqueles que realmente se converteram, eles têm a missão de proclamar a palavra de Deus. Então Jesus, ele vê e fala assim, isso aí não pode ficar esquecido, tá? A pregação da palavra de Deus não pode ficar esquecido. Então ele vai confiar homens, vai confiar mulheres que se converteram. E a eles é dado essa missão de proclamar a palavra de Deus. A proclamação da palavra de Deus exige ouvintes. E quando ela encontra ouvintes, produz um elo de relação entre eles e Jesus. Quando nós fazemos a proclamação da palavra de Deus, é para você proclamar, evangelizar a pessoa, falar, estudar a palavra de Deus, para que essa pessoa se encontre com Jesus e tenha uma relação com Ele. E não é ter uma relação com a igreja, isso é importante, tá? Mas muitas vezes, né, nós temos reduzido essa questão da conversão a pessoas que estão frequentando a igreja. Pessoas que frequentam a igreja, mas que não tiveram um elo relacional com Deus, com Jesus. Não tem uma relação com Ele. A relação dessa pessoa com Jesus é através de seus pais, seus avós. Ele conhece Jesus, quer dizer, ouviu falar de Jesus através de outras pessoas, através de literatura. Mas o que acontece quando a palavra de Deus é proclamada, ela é aceita, tá? Acontece um elo de relação entre a pessoa e Jesus Cristo. Vejamos aqui, para que a mensagem da palavra de Deus não corresse o risco de ser esquecido, precisava ser confiada a homens com características adequadas para essa tarefa. Eu fiz aqui umas características, né, trazendo algumas figuras também do que acontece. Vejamos algumas características adequadas de pessoas a qual Deus chama para a realização da sua obra aqui na terra. Quem são essas pessoas que Deus está chamando? Tá? Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas dependentes dEle. Deus chama pessoas conscientes das suas limitações. E Deus chama pessoas decididas a segui-lo. Eu queria montar para vocês o que vai acontecer no Evangelho de Lucas. Essa estrutura de quiasmo, chama de quiasmo. Estrutura é o paralelismo invertido. Isso acontece muitas vezes, depois o Sérgio pode verificar, acontece isso principalmente nas narrações das parábolas. Tá? Então em Lucas nós encontramos, a maioria das parábolas nós encontramos em Lucas. E a Lucas, ele faz essa estrutura de quiasmo ou de paralelismo invertido. Tá? Então ele faz a narração, narra o chamado de Pedro dessa estrutura de um paralelismo invertido quando existe uma repetição sintática, tá? Uma repetição sintática, vocês vão ver aqui, de elementos em ordem invertida, prosseguindo de forma habilidosa em uma sequência de cenas até a pesca milagrosa de peixes, da qual Lucas
sai repetindo a sequência na ordem inversa. Veja lá. A. O barco sai no lago e Jesus ensina. Ok? Versículo 3. B. Jesus diz a Pedro para pegar peixe. Versículo 4. Pedro fala a Jesus em defesa e fé. Tá? Depois, no D, que é o centro, né, que faz a divisão entre a primeira ordem e a segunda ordem. A pesca milagrosa de peixes. Versículos 6 e 7. No C, agora fazendo o invertido, Pedro fala a Jesus em arrependimento, em contrição, em arrependimento. E B, Jesus diz a Pedro para pescar pessoas, versículo 10. E A, o barco volta à praia e os discípulos seguem Jesus. Essa é a estrutura que Lucas vai usar. Lucas faz com habilidade essa estrutura, tá? Eu vou trazer para vocês essa narração numa das parábolas, tá? Para que vocês possam ver essa conexão, essa habilidade como que Lucas escreve e ela faz esse, tá? Então, essa estrutura nos ajuda muito a entender o texto, a entender o que Jesus, o que Lucas está falando a respeito das coisas que estão acontecendo. Olha só que interessante. Tá? Ok, primeiro deles é Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas ocupadas. Tá? Então, todo projeto de Deus envolve pessoas profundamente envolvidas no trabalho. Tá? Então, nós vemos aqui, por exemplo, Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, lá em Êxodo capítulo 3, no episódio da sarça ardente. Nós vemos também Davi, que apacentava as ovelhas do seu pai, quando Davi foi ungido por Samuel como rei. Nós vemos Gideão, que malhava o trigo no lagar. Tá? Nós vemos que em Juízes capítulo 6, nós vemos isso, o anjo do Senhor aparece a Gideão. E nós vemos também Eliseu, ele arava a terra, em 1 Reis capítulo 19, tá? Justamente foi ali, nesse ponto, que Eliseu foi ungido como profeta no lugar de Elias. Eram homens ocupados, homens do trabalho, homens que viviam o contexto da época. Tá? Paulo, que fazia tenda, que se ocupava do trabalho. E ele se misturava junto às pessoas da cidade ali, tá? E conhecia realmente, sabia, não é só religião, não é só Bíblia. Ele se colocava no meio das pessoas, fazia tenda, conversava com eles, fazia comércio com eles. Então ele sabia o contexto. Tá? Não é diferente dos profetas, não é diferente. Então, aqueles homens, os primeiros discípulos, eram pescadores. Eles estavam trabalhando. E foi encontrado que na nossa narração, eles lavavam as suas redes. Jesus entrou em um dos barcos de Simão e pediu a este que o afastasse um pouco da praia. Tá? Eles lavavam as suas redes, né? Então de manhã eles voltaram de uma pesca à noite, que não tiveram muito êxito na pescaria, ok? São pescadores profissionais. Pedro parece que desde que ele nasceu, desde que a sua condição de vida, da sua família, era realmente de trazer o peixe. Era de pescar. Então nós vemos isso, que depois de uma pescaria, eles precisavam lavar as redes, tirar a sujeira, tirar a lama, tá? E remendar onde está rasgado, a rede foi rasgada, para que à noite eles pudessem pescar. Para que à noite, eles pescaram à noite. Agora eu gosto um pouquinho de pescaria, tá? Eu estava pesquisando o que é isso, né? Por que eles pescavam à noite? É porque o peixe não enxerga a rede à noite. E de dia, tá? Principalmente a tilápia,
A tilápia é um peixe que nós estamos falando de um lago, nós não estamos falando de mar, água salgada. Tá? Lucas é o único que chama, tá, o mar da Galileia de lago de Genezaré. É o único que chama de lago. Ele fala que é um lago. O lago ficava só para um pouquinho de geografia bíblica, a 200 metros abaixo do nível do mar. Então ele ficava numa depressão, ali o lago, ok? E quando os ventos batiam, os ventos batiam, ou vinham as tempestades, vinha com tal força que levantava as ondas. Ele estava 200 metros abaixo do nível do mar, gente. Tá? Só para vocês entenderem. Então, quando Jesus, ele sai num dos barcos para pregar a palavra de Deus, para ensinar ao povo, num barco, ele estava no melhor púlpito, no melhor local, porque a pressão atmosférica e o local que é fechado ali, tá? Mais ou menos 12 quilômetros por 20, esse lago tinha de extensão, ele tinha 20 por 12, e esse lago era enorme. Ali onde estava nessa depressão, é um local, quando você fala, as pessoas ouvem facilmente, não precisa de microfone. E estavam as pessoas ali, à beira do lago, e Jesus se afasta um pouquinho para falar para a multidão. Jesus não usou a nossa tecnologia, né? Não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha todo aquele aparato, mas Jesus estava no local propício, em que somente a sua voz, ele podia falar aquela multidão que estava ouvindo ali próximo à praia, porque a condição, a pressão atmosférica permite que isso aconteça. Só para vocês entenderem um pouco sobre essa questão, tá, de pescaria e essa questão também um pouco da geografia do local onde Jesus está. Tá? E nós vemos que Jesus então, uma nota aqui, Jesus ele curou a sogra de Pedro, pouco antes disso, no versículo 38 e 39, e também Jesus não era desconhecido para Pedro. Jesus então, ele senta-se em seu púlpito flutuante, que era o barco de Pedro, presta o seu barco, para ensinar as multidões na praia. Tá? A posição sentado é a posição de ensino de um mestre, naquela época, a posição sentado. Jesus, ele usa, o púlpito dele é o barco. Tá? Que ele pode se afastar um pouquinho da praia para que não seja comprimido pela multidão. Então, esses detalhes, eles são importantes. Falei assim, mas como é que Jesus, né? Nós imaginamos, poder da voz de Jesus, o poder de Jesus, ele tem, tá? Mas ele usa a própria estrutura que a natureza oferece para, nesse local, ele poder pregar a palavra de Deus e as pessoas entenderem. Ok? Então nós vemos aqui, Deus chama as pessoas, são dependentes dele, pessoas dependentes. Então, a partir do versículo 4 até o versículo 7, é um novo capítulo que começa a partir do versículo 4. Jesus se dirige a Pedro dizendo, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Olha, cuidado, aqui ó, vá para onde as águas são mais fundas, para Pedro, e para todos que estão ali, são os companheiros, lancem as redes para a pesca. Tá? Toma cuidado com essa, tá? Não, só Pedro pescou, só Pedro jogou as redes, não. Tá? Então, seus companheiros também estavam acompanhando aquilo que Pedro, né? Então, nós vemos que o verbo grego que vá está no singular e é dirigido a Pedro, enquanto que lancem está no plural e o texto grego se dirige à tripulação manejando as redes dos outros barcos.
É assim que eles pescavam. Era uma equipe. Eram sócios, aqui fala, eram sócios. Então falava em termos de pescaria, tá? Eles faziam isso juntos. Nós temos aqui que Jesus ele começa a jornada de Pedro no discipulado aqui, desafiando a prática mais destemida da sua profissão. Desafiando a prática mais destemida da sua profissão, e não o chamado para se afastar dela. Deus usa da sua profissão, da sua habilidade. Deus potencializa a sua habilidade para o chamado discipulado, e não para você se afastar dele. Jesus ele não afirma o seu senhorio no ponto mais fraco de Pedro, mas esse é um ponto mais forte, a sua experiência profissional como pescador. Não precisamos perguntar o que se passa na mente de um pescador profissional quando um leigo, que é carpinteiro, filho de carpinteiro, lhe ordena que faça mais uma vez em más condições o que ele já tentou e não conseguiu em boas condições. Pedro e seus companheiros eram pescadores de ofício, profissionais. Jesus era um carpinteiro. E como ouvir de um carpinteiro para ele ir para as águas mais fundas e lançar as redes? A hora errada, lugar errado, porque não se pesca em águas fundas, não se lança as águas em águas fundas, e sim em águas rasas se lança as redes, e não em águas fundas. Interessante isso. A ordem era totalmente contrária à experiência deles como pescador. De dia, o peixe vai enxergar as redes e não vai cair nada na rede. Você sabia? Não sei se quem gosta de pescar aqui, mas a tilápia, você não pode pescar em pé, no barranco. Você não pode pescar em pé. Por quê? Porque ele te enxerga. Quando você pesca a tilápia, você tem que estar sentado. Você tem que estar no local onde o peixe não te enxerga. Por quê? Porque a tilápia é barranqueira. Então, a tilápia ela não cai na rede. Se ela enxergou a rede, ó. Interessante isso. Tá? Então, mestre, nós esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Então, uma coisa, Pedro sabe, por experiência própria, a futilidade de pescar de dia. Por isso que eles pescavam à noite. E lembra Jesus, aquele menos experiente, ele fala desse fato. É isso que Pedro está falando aqui. Mestre, a gente pescou a noite inteira, a gente não pegou nada. Eram as melhores condições. Nós fizemos isso a noite inteira e não pegamos nada, Jesus. Mas, como é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Aí que está. Você não faz uma coisa, vem uma pessoa que não tem experiência nenhuma, fala, joga para lá que você vai pegar. Não tem experiência nenhuma, mas eles tinham visto que Jesus, já tinham visto o poder que Jesus tinha. A palavra como Jesus pregava, o poder da palavra, o poder de ensinar, o poder de colocar em prática os milagres, e também a sogra de Pedro. Então, de certa forma, Jesus já havia impactado a vida de Pedro.
Mas Pedro não esperava o que poderia acontecer daqui para frente. Contudo, sua palavra final não se baseia em sua experiência, por mais razoável que a experiência de Pedro seja, que esta é, mas na autoridade de Jesus, porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Pedro confia na palavra de Jesus a despeito de toda a experiência ao contrário. E isso para ele, como todos os cristãos de todos os tempos, é fé. Isso é fé. Tá? Mas para você ter fé, você precisa confiar, você precisa ter visto já. Lucas, em vez de relatar de forma simples e corriqueira, eles pegaram muitos peixes, ele descreve os efeitos da pescaria. Eu vi muitas histórias, mesmo história de crianças hoje, essa mesma história está sendo contada para as crianças, essa mesma história. Está sendo contado para as crianças, mesma história. Eu falei, essa lição não dá o enfoque mais importante. Não é a quantidade de peixes, não é isso que aconteceu, não é o milagre da quantidade de peixe, mas sim o efeito que a pescaria faz na vida de Pedro. O efeito dela. É isso que é a lição mais importante desse texto. Aí todo mundo fala, não, é a pesca maravilhosa, a quantidade de peixes que pegaram, então, ok? Nós temos essa pesca maravilhosa, nós estamos em 2 relatos, e lá no final, também no Evangelho de João, no capítulo 21, nós encontramos a pesca de novo. Tem elementos bem semelhantes, mas tem algumas coisas que são diferentes. Tá? Então, nós vemos que esse imenso cardume de peixe ameaça romper as redes, o cansaço de uma noite ofusca o maravilhamento com a pesca e é enviado um sinal pedindo ajuda e outro barco ajuda com o produto da pesca. E eles encheram ambos os barcos ao ponto de ameaçar se afundar. Aqui está o efeito da pesca em Pedro. Deus chama pessoas conscientes das suas limitações. Versículos 8 a 11, a pesca maravilhosa, é o chamado de Pedro, começaram quando Jesus viu. O chamado de Pedro foi quando Jesus viu um barco como um púlpito. Aí que começa o chamado, quando Jesus vê. Ele olha para a nossa vida e ele está vendo. E Jesus viu ali um barco que podia ser usado como púlpito. Começa daí. Começa da ação de Jesus sobre a nossa vida. Então, nós temos aqui que o complemento da fé ocorre quando Pedro viu. O que acontece que quando Pedro vê, aí que acontece o efeito da pescaria. Por intermédio do milagre, ele vê o Senhor por trás desse milagre. E ele fala assim, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aqui que está. Aqui está o ponto-chave da conversão. O ponto-chave do chamado de Pedro está aqui. E não na pesca. Jesus é agora, mais que mestre, ele chama de mestre aqui, de chefe, tá? E aqui, o único que usa essa palavra mestre é Lucas. Agora não, depois do que aconteceu, ele é Senhor. Ele é Senhor. Meu Senhor é o meu Senhor.
é usada essa palavra. Então, quando ele fala de mestre, quando ele usa mestre, agora ele está usando Senhor. Porque o efeito daquela pescaria, tá, foi que Pedro, ele reconheceu, quando na presença de Jesus, na presença daquele que é santo, daquele que é perfeito, um pecador não consegue ficar. Afasta de mim, porque sou homem pecador. Moisés na sarça ardente. E outros, como Isaías, sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele não conseguia ficar na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, entramos na presença de Deus, a primeira coisa que nós sentimos é a nossa indignidade. Nós estamos diante do que é santo, que é perfeito, e eu sou pecador, eu sou indigno, sou pecador. É isso que Pedro sentiu, e é isso que faz realmente, numa pessoa, qualquer pessoa, tá? Quando Deus vê essa pessoa, e quando essa pessoa ela sente, fala assim, eu sou pecador, Senhor, afasta de mim. Mas eu acho interessante o que Jesus ele usa aqui, tá? Que a confissão de Pedro implica na inevitável consciência da sua indignidade na presença do Senhor. Não podemos entrar na presença santa e gloriosa de Deus, nem ouvir a palavra de Jesus em toda a sua graça e verdade, sem ser condenado por sua total impiedade, que somos nós. A pesca maravilhosa não depende da confissão de fé de Pedro. A fonte da pesca depende da vontade de Deus, da graça de Deus. E a graça de Deus vem antes do arrependimento. O reconhecimento da culpa e da indignidade atrai o indivíduo para Deus. Jesus aproxima-se de Pedro na conscientização da sua indignidade. Jesus não chama os justos que tentam se justificar por meio de algum padrão que não Ele mesmo. Ele chama pecadores como Pedro, que deixam cair as suas defesas e se entregam ao seu amor e perdão transformadores. Olha só. E nos versículos 9 e 10. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, e os filhos de Zebedeus, sócios de Simão. Esses versículos, eles impedem uma visão individualista demais do discipulado. Infelizmente, as nossas canções são individualistas. Eu, meu. Jesus nunca tem uma visão individualista do discipulado. Pedro não é apenas um discípulo solitário, fez mais um discípulo solitário, não. Ele então representa os outros pescadores, incluindo Tiago e João. Jesus conferiu a Pedro uma nova comissão: de agora em diante você será pescador de homens. Agora, mais uma coisa aqui que eu quero falar, que vale a pena no contexto. A palavra pescar, no original, no grego, significa capturar vivo. Vocês sabiam disso? A palavra pescar significa capturar vivo. E que no serviço para Jesus fará a vida florescer, ter vida. É isso que significa pescar aqui, quando fala pescar. E o chamado, Deus chama pessoas decididas a segui-lo, no versículo 11. O chamado de Pedro demonstra que pescador de homens significa Jesus pescou Pedro por meio de um milagre da graça e o comissionou também a pescar pessoas. O
O chamado de Pedro e seus companheiros está implícito, pois quando os barcos chegaram em terra, Pedro e seus companheiros deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse é o efeito do chamado, esse é o efeito do discipulado. De começar um discipulado é deixaram tudo e o seguiram. Que Jesus estava falando para Pedro e seus companheiros: deixe que eu cuido da família de vocês, deixe que eu cuido do sustento deles, mas vocês deixem tudo e me sigam. E foi isso o chamado, esse chamado para Pedro, Tiago e João, os primeiros discípulos. O chamado de Cristo sobre os cristãos que deixem tudo e sigam a Jesus. A natureza da vida nova a qual Jesus chama, ressalta-se nas palavras: serás pescador de homens. Será pescador de homens significa o tempo é contínuo, não é uma vez só. Eu vou sair por um trabalho evangelístico, eu vou fazer um trabalho na igreja por um tempo. Quando Jesus chama para o discipulado, ele fala assim que essas palavras, quando Jesus fala, será pescador de homens, é tempo contínuo. Está em mira a prática habitual todo dia. Todo dia. Isso é o discipulado. Não é um programa, não é uma atividade que você faz uma vez só e depois deixa de fazer. Pescar, naturalmente, usa-se num sentido diferente. Pegar para a vida e não para a morte. Isso que significa pescar homens. Pegar para a vida e não para a morte. Pedro já não se ocupará com peixes, mas sim com homens. Deixa eu só terminar com uma aplicação. Então, quais as certezas que nós temos na vida? Eu possuo certeza na minha vida. Certeza que eu sou um pastor, que eu tenho uma família, tenho filhos, eu tenho uma esposa. Certeza de que guiam a minha vida como Deus criou este mundo, que Ele me ama e Deus escolher a mim para ser seu povo. Certezas guiam a nossa vida diversas vezes, mas há momentos que aquilo que nós acreditamos tanto, temos tanta certeza, pode ser questionados, pode ser confrontados. É por isso, nesse pequeno estudo aqui, que eu quero trazer, eu quero te dizer que certezas determinam o que fazemos e o que somos na vida. Certezas determinam o que nós fazemos e o que somos na vida. Pedro tinha uma certeza na sua vida. Ele era pescador e ele sempre foi um pescador. Desde que ele nasceu, isso lhe foi ensinado como trabalho, como ofício. E Jesus encontra Pedro fazendo exatamente isso, pescando, trabalhando na pesca. E Jesus, olhando para tudo aquilo, Pedro, já de manhã, puxando as redes, porque não havia pescado nada a noite inteira. Jesus vem agora confrontar as certezas de Pedro. Como é que Jesus confronta? Ele diz a Pedro: leve o barco para aquele lugar, jogue as suas redes lá. E Pedro, olhando para aquilo, ele sabia que não era o melhor lugar e nem horário para ser jogado as redes. Mas sobre a palavra do Senhor Jesus, ele vai lá e joga as suas redes ao mar, no lago, joga as suas redes no lago. E aí ele pega aquela quantidade de peixes, e a gente percebe que aquela certeza que Pedro tinha, que não era o melhor horário para pescar, não era o melhor lugar para se jogar as redes, foram confrontadas. E agora Jesus está nos mostrando que para Ele,
que as nossas certezas daquilo que nós cremos, muitos anos da nossa vida, muitas vezes precisam ser redirecionados, precisam ser tratados. Pedro sofre isso de Cristo, mas tudo isso para que no final da história ele tenha a possibilidade de dizer: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pedro até tinha obedecido às palavras de Cristo, mas no seu coração ele ainda duvidava. Mas o que se torna mais interessante dessa história é o que Jesus responde a Pedro: não tenha medo, Pedro, não tenha medo. Interessante essa causa, né? Quando encontramos o Deus Santo, o Deus glorioso de poder, a primeira coisa que as pessoas sentiram, desde o Antigo Testamento, era um medo. E Jesus, ele olha para Pedro e fala: Pedro, não tenha medo, Pedro. Eu sei quem você é, e eu estou te dizendo, não tenha medo. Porque eu fiz tudo isso para mudar a sua vida, para dar um novo significado, para que você possa viver de maneira diferente. Você agora não será apenas pescador de peixes, mas você se tornará pescador de homens. Nós temos muitas certezas. Contudo, quando nós nos encontramos com Cristo, todas as nossas certezas são mudadas, são redirecionadas. Tudo aquilo que nós pensamos sobre a nossa vida passam por uma nova reavaliação, porque a partir de Cristo tudo se torna novo, tudo se torna diferente. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Na nossa vida, nós não precisamos só ficar com a historinha de Pedro, não. Olha para Jesus, ele chegando na sua vida. Eu quero mudar, quero transformar a sua vida. Mas aí você vem com os seus argumentos, mas não é tempo. Tudo isso que eu tenho passado, tudo isso que eu tenho vivido já na vida cristã. Eu já fiz tanta coisa, eu trabalhei tanto, mas eu não consegui o resultado desejado. O meu futuro, todas as coisas, né? Eu estou aqui já há muito tempo lutando, tá? Mas eu não tenho o resultado que eu gostaria de ter. E aí Jesus, ele entra na sua vida, ele olha para você e você começa a reconhecer quem você é em Deus. Quando você tem essa dimensão, Jesus olha para você e fala: não tenha medo. A partir de hoje, vou te dar uma nova direção. Eu estou te chamando para me seguir. Todo dia, toda hora, continuamente, eu vou dirigir a sua vida. As suas preocupações, se esse chamado implica em você deixar as coisas, talvez cuidar dos seus pais, cuidar da sua família, as coisas que tem, é como se Jesus estivesse dizendo: pode deixar, eu cuido. Foi o que os discípulos fizeram, aqueles primeiros discípulos fizeram. Largaram tudo e seguiram. Era uma equipe, era uma companhia de pesca ali. Tinha sócios, tinha empregados, tinha pessoas que trabalhavam ali. Deixa que eu cuido. Mas você, daqui, de hoje em diante, será pescador de homens. É isso que Deus está fazendo na nossa vida também. Mas nós precisamos realmente ter a certeza na nossa vida. Quais certezas que você tem hoje? Deus vai confrontar você nessas certezas que você tem. Porque Deus tem águas mais profundas para você penetrar. Ele quer usar a sua vida.
E é interessante isso. Ele está fazendo isso até os dias de hoje. Não foi só naquela época. Oh, que pesca maravilhosa. Não, não fique só na pesca, naquela imagem da pesca. É o que nós transmitimos para as nossas crianças. É a pescaria, aquela coisa poderosa, maravilhosa. Mas os efeitos que aquela pescaria fez na vida daqueles discípulos, daqueles homens. É o mesmo efeito que Deus está querendo fazer na nossa vida também. Eu já vivi tanto da vida cristã, mas não obtenho os resultados que eu gostaria. Me esforcei tanto, fiz tanta coisa, participei de tantas coisas dentro da igreja, das atividades, mas até hoje não tenho os resultados que eu gostaria de que tivesse. Será que Deus não está querendo redirecionar a sua vida novamente? Tá? Foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo. Ok? Vamos orar? E vamos encerrar então. Pai, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Olha para o nosso cansaço, para as nossas vidas, Pai. Até talvez frustrações que nós temos de ter vivido tanto a vida cristã, de tentar fazer tantas coisas, de tentar te obedecer, de fazer as coisas de forma correta, de tentar praticar a Tua palavra. E depois de muito tempo olhamos para nós, olhamos para a igreja e não vemos os frutos. Não percebemos o crescimento, não percebemos as coisas que o Senhor está fazendo, Pai. Pai, que essa palavra venha até nós, como veio também a Pedro, a nos convidar a levar o nosso trabalho, a nossa vida para águas mais profundas, lançar as nossas redes em locais que para nós são totalmente contrários à nossa ideologia, aquilo que nós pensamos ser corretos, ó Pai. Mas, Senhor, permite que possamos participar dessa pesca, Pai. Para que possamos reconhecer o quanto que nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos realmente reconhecer o Senhor, quem Tu és. E que o Senhor seja o Senhor da nossa vida mesmo, Pai. E que daqui para frente nós possamos Te seguir todo dia, no nosso trabalho, na nossa profissão. E potencializar tudo aquilo que nós somos, para que nós possamos pescar, nós possamos evangelizar, nós possamos realmente levar essa Tua palavra para tantas pessoas que ainda não ouviram, Pai, porque nós temos nos calado, Senhor. Transforma-nos mais uma vez, redireciona a nossa vida mais uma vez, Pai. Que essa palavra nos leve ao confronto com o Senhor Jesus, para que sejamos transformados para a vida, Pai. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje, a cada dia e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.